Olá, botafoguenses, torcedor do Botafogo. Quero agradecer a todos vocês que estão presentes conosco nessa programação de sexta-feira. Mas infelizmente, os assuntos não são nada especiais, né? Dentro de campo, estreia do Franklin Carvalho muito ruim. E fora de campo, as coisas estão piores ainda? E a gente vai falar desse vídeo, é o primeiro jogo. O treinador não teve nenhuma semana para trabalhar, mas errou. Errou e isso precisa ser falado. Eu espero que ele saiba que ele tenha percebido que errou. O Martins Anselmo foi mandado embora porque não conseguia perceber os seus erros. Quando fingiu que percebeu, era tarde demais. E muitos treinadores acabam perdendo seus cargos pela teimosia mesmo, tá? E o Franklin Carvalho perdeu uma grande oportunidade. Não vou dizer nem continuar o que vinha sendo feito, porque nada vinha sendo feito. O que o Belão fez foi estancar a sangria com inteligência. Tomou 4 do Atlético Paranaense, falou assim: cara, eu preciso escalar os melhores, eu preciso contar com os melhores, mas com os melhores mesmo. Com os melhores mesmo. Não com aqueles que eu acho pelo passado, pela relação pessoal que são os melhores. O Franklin Carvalho simplesmente assumiu que preferiu escalar os jogadores de 2024, os jogadores que ele já conhecia. E ele deixou de fora o Edenilson. Era para jogar com força máxima contra o Caracas da Venezuela, então jogasse com força máxima, mas a força real, e não aquilo que ele acha por conta de 2024. O Júnior Santos, ele estava jogando de uma forma com o Rodrigo Belão, com o Franklin Carvalho completamente diferente. Porque tinha o Matheus Martins de um lado, o Sam do outro, o Montoro ali no meio, Danilo ali no auxílio junto com o Alan, tentando fazer a conexão defesa-meio. Primeiro que não funcionou o Sam e o Montoro. Parece algo muito óbvio, né? Mas não funcionou. Nos melhores momentos do Botafogo, quase sempre escalávamos Montoro e Santiago Rodrigues. Santiago de um lado, o Montoro do outro. Dessa vez ele escalou o Montoro no meio, com o Danilo não deu certo. Alan, Danilo e Montoro, com o Matheus Martins de um lado, Santiago Rodrigues fazendo a pior partida da sua vida no Botafogo. Não deu nada certo com o Santiago Rodrigues. E o Júnior Santos foi uma figura nula, né? O Júnior Santos foi uma figura nula. O Franklin Carvalho se perdeu muito nessa coisa do confiar em 2024, os jogadores que eu já conheço. O Bastos ele sofreu o jogo inteiro e às vezes sofria em jogadas simples. Porque já não é mais um jogador com possibilidade de ser titular de um time de Série A de Campeonato Brasileiro que precisa não fazer vergonha num torneio como a Sul-Americana. O Vitinho, chegou um momento em que o Vitinho, como o Franklin não o tirava, ele teve que fingir que estava machucado, porque ele não estava dando mais certo. Não estava dando mais certo. E entrou o Matheus Ponte, entrou muito melhor, para vocês verem como o Vitinho estava mal. O Matheus Ponte entrou muito melhor. E aí falando de insistência com Bastos, insistência com Júnior Santos, insistência com Vitinho, e demorou a perceber que era um jogo claramente com Vidalva. O Santiago Rodrigues ficou tempo demais no campo, e se ele queria montar um time força máxima para ganhar, ele tinha que ter iniciado com o Vidalva. Matheus Martins de um lado, o Vidalva do outro, coisa simples. E Arthur Cabral. Ele falou que não teve controle de carga. Se ele diz que não teve controle de carga, então o Cabral estava disponível desde o início para começar a partida. E aí o jogador que está em ascensão, que está começando a correr, que está começando a jogar, está num processo ainda, mas é o melhor da posição. Porque na verdade é o único que nós temos. O Júnior Santos não é dessa posição. Quer ver simplesmente de um time mais assertivo ofensivamente. Que ele tire o Vidalba que terminou em alta no jogo contra o Vasco. O cara nem entrou em campo. Entra em campo, ele mantém Montoro e Santiago Rodrigues juntos, 2 nulidades. Montoro ainda tem uns lampejos, né? Como um relâmpago que vai e demora a voltar, ele tem uns lampejos. O Santiago Rodrigues nem isso. Que partida triste do Santiago Rodrigues. Que partida triste. Partida triste do Caio Rocha. Ontem foi um dia pra gente, até o Danilo conseguiu jogar mal, que participou do gol e tal, mas de resto não produziu nada, absolutamente nada. Que dia triste para o Botafogo ontem. E o treinador precisa sair da órbita de 2024. Vocês já viram aquele filme do Bill Murray, né? Do Bill Murray não, ele é o protagonista, né? Feitiço do Tempo. Para que o Franklin Carvalho não permaneça eternamente no dia da marmota, é importante que reaborte. Nós estamos aqui, como mídia independente do Botafogo, fazendo a nossa parte no sentido de não demonizar o treinador, até porque não tem nenhuma semana de trabalho. Mas ele poderia ter optado pelo menos arriscado. E o menos arriscado era seguir, pelo menos com o time que o Belloni tinha escalado no jogo contra o Vasco. Ah, o Alex Telles não foi nem relacionado.
Ok, uma mudança apenas, Caio Rocha no lugar do Alex Telles. De resto, por que o Bastos foi titular? Inexplicável. Porque o Montoro e o Santi foram titulares. Por que não iniciar com o time que jogou bem diante do Vasco? E aí desmobiliza a torcida para o jogo de domingo. Agora quem quer ir vai, é óbvio. Quem já está programado para ir domingo, ver o Botafogo e Curitiba, não vai deixar de ir, com certeza não. Até porque eu acho que uma partida como essa, ela é impossível de ser replicada em algum momento. É impossível. Impossível. Nós vemos até contra o Atlético Paranaense, o Botafogo jogou melhor o primeiro tempo. Então assim é impossível de se replicar isso aí. E como ele mesmo, o Franklin Carvalho falou na coletiva, nós vamos melhorar, temos que melhorar e tal. Mas mesmo na coletiva eu senti que ele não percebeu alguns erros, alguns equívocos, e talvez isso é o que mais me deixa preocupado. Essa teimosia misturada com vaidade e de não assumir os próprios erros. Bom, tomara que eu esteja errado e o próximo jogo no domingo, 16 horas, no Newton Santos contra o Coxa, o Botafogo realmente jogue bem melhor. Botafogo Way é uma maldição para o clube. Não basta exigir que jogue de determinada maneira, precisa de peças. O Botafogo Way pode estar atrapalhando. É o que considera a jornalista Joana de Assis, do programa Sport TV News. A comentarista fez sua análise após o empate em 1-1 do Glorioso com o Caracas nesta quinta-feira, 9-4 na estreia na Copa Sul-Americana. Fica amargo porque o Botafogo é aquela competição traiçoeira. O Botafogo colocou o time titular, foi na contramão de quase todas as equipes brasileiras. Então importa essa competição para o Botafogo também. É um começo de trabalho do Franklin Carvalho. Acho que ele é o menos culpado do resultado, acho que é muito pouco tempo. Mas eu fiquei pensando muito na forma como o Botafogo jogou ontem, porque foi uma escalação muito ofensiva e dá para entender. Você está jogando no Newton Santos, você tenta colocar o que você tem de melhor, contra um adversário mais fraco tecnicamente. Acho que o Botafogo se comportou em tese, quando você olha a escalação e o comportamento do time, você pensa eu acho que o raciocínio está correto. Mas ao mesmo tempo me vem a frase do Botafogo Way, e eu acho que é uma maldição para o Botafogo. Ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Parece que o técnico se sente obrigado a colocar uma formação ofensiva, e eu até entendo, por ser um jogo com um adversário mais fraco em casa. Mas parece que vira uma obrigação e ela se sobrepõe a uma ideia de jogo que o Franklin pudesse ter e se sobrepõe aos talentos, frisou Joana de Assis. Porque dá para ter o Botafogo Way, que foi instituído em 2022, mas acho que essa frase, essa forma de jogar ficou mais forte obviamente. Na história recente do Botafogo na conquista da Libertadores, na conquista do Campeonato Brasileiro. Mas para ela dar certo você precisa de peças. Então não basta você exigir que o time jogue de uma determinada maneira. Ele precisa ter peças, jogadores. Então você tinha jogadores referências para esse tipo de comportamento, para esse tipo de jogo. O Botafogo tinha o Luiz Henrique, tinha o Almada. Hoje é um elenco diferente, são outros jogadores. Então a primeira coisa que me vem na cabeça é isso. Acho que atrapalha muito o trabalho de qualquer treinador. Ficou mais forte depois da demissão do Renato Paiva, porque todos os técnicos que passaram tinham essa questão dessa cobrança de jogar de um jeito específico, como o John Testor quer que o time jogue, e que ele prega desde 2022, explicou. Para a comentarista, o novo técnico do Botafogo já quis tentar a escalação ofensiva. O Franklin, quando fala do jogo, ele cita que jogou com 4 atacantes. O tripé de 3 volantes que vinha sendo utilizado é desfeito. É um Botafogo que joga mais para frente. Mas é um Botafogo que simplesmente não teve inspiração. Então estava em uma escalação para ser ofensivo, para machucar, e não conseguiu machucar. Obviamente se expõe mais jogando dessa maneira e acaba tomando um gol. Poderia ter sido muito pior. Acho que vai ter muita coisa que o Franklin vai repensar e acho que o John Testor vai ter que repensar também. Porque é uma pressão danada para o treinador ser obrigado a fazer um determinado esquema de jogo. E eu acho que enquanto o Botafogo fica preso nessa ideia, todo técnico que passar vai sentir tanta pressão, e os jogadores também, e isso só atrapalha. Quando o Botafogo, por exemplo, contratou Martin Anselmi, que claramente tem um estilo um pouco diferente do Botafogo, o cara não teve tempo de se desenvolver e acaba sendo demitido, e era um técnico que os jogadores gostavam. Então talvez se ele tivesse tido um pouco mais tempo, o Botafogo tivesse crescido nessa altura do campeonato, nessa altura da temporada. O primeiro problema que eu vejo é esse. E eu não sei como que o Franklin vai resolver. Alan pede que jogadores do Botafogo assumam responsabilidade. Fico por aqui, gente.
Um beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Valeu, aquele abraço.